As apresentações são quase dispensáveis, até porque o nosso diretor, Carlos Leite, já as fez, mas são duas pessoas que têm um profundo conhecimento dos assuntos que nós estamos aqui abordando e são, independente de suas funções cotidianas, são grandes pensadores da cidade e influenciadores, não vou falar influenciadores, e pessoas que constroem o conhecimento em torno desse tema. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pedro, passo a palavra para você abrir a sessão. Bom dia, gente. Vejo algumas pessoas aqui que estão sempre interessadas no projeto. O setor, agradeço muito a Bifer, Cimefre, Cinecesp, todas as associações que desde 2023 têm falado muito com a gente, ensinado muito, então agradeço. E, por fim, e talvez mais importante, o Mackenzie por ter aberto as portas sempre a um bom diálogo, acho que superando debates superficiais que às vezes acontecem nas redes sociais, das quais eu não sou muito ligado, mas por isso que eu achei engraçado você falar influenciador, viu, Caldana? É muito raro uma pessoa da minha idade não ter muita rede social, só tem o LinkedIn, porque é obrigatório, mas no geral não tem. Então, ligar influenciador eu achei engraçado para essas pessoas que estão aqui. Acho que é uma oportunidade incrível da gente debater a cidade, em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante, e, claro, debater as tecnologias possíveis para atender às necessidades da cidade. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. Eu, assim, minha formação, sou arquiteto, urbanista, né? E tenho trabalhado na prefeitura há 6 anos, e esse é um dos projetos que eu considero um dos mais importantes para o centro de São Paulo, e o centro de São Paulo como um dos 3 eixos principais de atuação hoje da EMURB, ou da SP Urbanismo. A gente tem atuado muito, primeiro, na relação com os rios. A gente entregou, né, junto com outras secretarias, o primeiro transporte hidroviário da cidade de São Paulo. Temos feito várias outras intervenções, ciclopassarelas de articulação aos parques fluviais, recuperação de cursos d'água, abertura de cursos d'água. Isso é um eixo importantíssimo para nós, a relação de São Paulo com as águas. Um segundo eixo, recuperação e transformação de algumas favelas de São Paulo. Fico feliz que hoje saiu publicado no Diário Oficial a consulta pública sobre o edital de Paraisópolis, 1,7 bilhões investidos a partir do recurso vindo da Faria Lima. Então, ter uma mudança de lógica das operações urbanas também é um pilar do que a gente tem feito. E um terceiro eixo do centro, que é o que a gente está discutindo hoje. Então, favelas, águas e o centro de São Paulo são as principais pautas que a gente tem tocado com foco ampliado. E aí, falando sobre o centro, o Caldana falou muito bem na apresentação, muito melhor do que eu seria capaz de falar, como bom de esse elemento articulador de vários projetos e políticas urbanas que estão acontecendo na região central. Acho que o mais importante quando a gente fala do centro de São Paulo é entender essa mudança de paradigma importante que já vem acontecendo, como você falou, no século XXI, mas ganhou bastante força, de fato, nos últimos anos, que é olhar para o centro como um lugar de permanência, não como um lugar de passagem. E a gente sabe que, por nossa formação, nossa característica radioconcêntrica, a gente foi levando avenidas. O metrô reiterou isso, né, e linhas de ônibus, né, e o transporte coletivo de uma maneira geral, todos se direcionando ao centro. Essa é uma característica básica que levou a uma saturação grande do número de linhas de ônibus na região central. Então, a gente brinca, às vezes, que o centro passa a ser quase que uma grande rotatória de linhas, né? Então, muitas linhas de ônibus, isso implica, claro, em aumento de ruído urbano, né? Aumento de algumas incomodidades que são, muitas vezes, um obstáculo ao adensamento da região central. E adensamento em que sentido? No sentido habitacional. Porque quando a gente fala de transformação de um paradigma, de um centro, hoje, como um lugar mais de circulação ainda, para um lugar mais de permanência, a gente tem, talvez, essa palavra permanência como grande conceito de todas as ações que vão estruturar os projetos da região central. Sejam eles as políticas de retrofit, que os resultados são bastante claros. Nos últimos 3 anos, com nossas políticas, 5.500 unidades licenciadas de retrofit, principalmente pelo programa de subvenção, que custa, né? Subvenção é aquele programa em que a prefeitura participa dos investimentos para retrofitar um prédio. A gente sabe que os custos muitas vezes são altos de um retrofit em comparação com o empreendimento mais longe da cidade. Então, como que a prefeitura pode contribuir para diminuir essas externalidades negativas, que seria a construção em outras áreas e o abandono do centro? Investindo junto. E os resultados são bastante claros.
Outros projetos, como parques, você citou o Parque Dom Pedro, também um lugar que foi absolutamente fragmentado pelas rodovias urbanas que prometiam dar mais velocidade na ligação Zona Leste e Centro. Viaduto Antônio Nakashima, viaduto 25 de março, viaduto Diário Popular, os três rasgando o Parque Dom Pedro e rompendo uma continuidade possível entre a Várzea do Carmo e o Brás. Então, a gente passou a olhar para esse lugar importantíssimo, Parque Dom Pedro, assinamos esse ano também um contrato. Então, quer dizer, as coisas estão andando, no sentido sempre de circulação, uma lógica de circulação indo para uma lógica de permanência. Aí pergunta, mas por que então o bonde é um projeto de circulação, se for pensar, é um projeto de mobilidade? É um projeto de mobilidade que está aderente à ótica do que a gente está falando de permanência. Esse é o seu sentido. Por isso um circular, por isso um articulador dessas linhas do centro. Então são 9 linhas no metrô, 9 estações do metrô, desculpa, 2 da CPTM, 5 terminais de ônibus articulados que buscam principalmente romper alguma das principais, ou vencer, na verdade, as 3 principais barreiras físicas que o centro tem para os seus pedestres. Né? Em primeiro lugar, o corredor norte-sul, então 23 de maio, Vale do Anhangabaú, etc. A Avenida do Estado e o Rio Tamanduateí, que, embora pudesse ser um elemento articulador, passa a ser um elemento separador entre Brás, de novo, e a região ali do Mercadão, etc. E um terceiro elemento, que é a ferrovia, que separa bastante no sentido norte-sul, Campos Elíseos, Bom Retiro. Então, o projeto busca, com o traçado, articular... A gente não estou vendo aqui... articular esses elementos. E aí, vou fazer de pé, tá? Quando a gente coloca no programa de metas, a meta 52, o que está colocado não é o bonde, não é o modal. Se a gente for discutir somente modal, a gente não vai discutir os objetivos centrais do projeto. Inclusive, o projeto provavelmente teria nascido na Secretaria de Transportes, se fosse para discutir somente o modal. O projeto nasce na Secretaria de Urbanismo e na São Paulo Urbanismo, com a possibilidade de aumentar as calçadas acessíveis, de possibilitar o incremento de arborização urbana, de incrementar a permeabilidade do solo e, claro, de fazer esse elemento articulador ao longo dos seus 12 quilômetros, trazendo esses benefícios ao longo dele. Então, a gente tem, como eu falei, 709 árvores plantadas, 6.700 metros quadrados de áreas permeáveis, a iluminação toda refeita no traçado, 20 quilômetros instalados de piso tátil. Então, o que a gente está pensando aqui é uma mudança de paradigma de pensar a mobilidade desde o momento que o usuário saiu do trabalho, saiu de casa. Então, a mobilidade desde a abertura da porta. Né? O primeiro momento, realmente, do contato com a mobilidade é esse convite ao acesso ao transporte coletivo e à redução da dependência do modal rodoviário individual. Enfim, todos esses conceitos estão dados. A gente não está falando sempre, de novo, no modal, na tecnologia. Então, ele nasce assim. E aí, como eu falei, o traçado ele vem articular, como o professor Caldana falou também, esses projetos estratégicos, que algumas vezes parecem dispersos. Quando a gente olha para essa imagem, acendendo alguns desses projetos, a gente vê esses conceitos sendo colocados na prática. Né? Então, começando aqui vou começar pelo Mackenzie, pela relação aqui com a Praça Roosevelt, né, o ponto mais a oeste do projeto, dessa linha Jequitibá, e passando ali pela região da Sé, João Mendes, descendo pelo Parque Dom Pedro, então toda essa conexão que a gente tem falado com o Parque Dom Pedro é importantíssimo, ele passa a ser articulado. Né, o Parque Dom Pedro e o Parque da Luz, por exemplo, passam a estar muito mais conectados. A subida pela Senador Queiroz, né, o olhar para o Mercadão, volta a Anhangabaú, São João, e aí completando, vai na Ipiranga com a São Luís, esse circuito que está marcado aqui em lilás. Em verde, a ligação com a outra linha, lembrando que essa linha é de 2 sentidos, né, traçado duplo, e a Cibipiruna em traçado singelo. Então, nós temos São João, Duque de Caxias. É fundamental passar pela Duque de Caxias. Por quê? Porque é a chegada de um polo atrator de demanda importante, né, o centro administrativo do governo do Estado, ao qual ele está 100% conectado. Ele vira Mauá, né, cruza de novo essa costura, essa relação do viaduto sobre a ferrovia, Prates e José Paulino como grandes eixos, e aí o nosso centro de operações na Rua Prates. Então, elementos, de novo, muito conectados, passando também, não falei, pelo triângulo histórico e pelo quadrilátero. É super, super importante para nós passar por esses 2 pontos da cidade. E aí, quando a gente falava, muitas vezes a gente falava, tá bom, mas por que a gente não faz esse traçado? A gente ouviu muito isso de várias secretarias. Por que a gente não faz isso com ônibus elétrico? Existia sempre esse questionamento.
Porque o que importa, como eu falei, é a relação da calçada com o modal. O que a gente quer é que o modal seja uma extensão em nível da calçada. Então, o piso baixo é um conceito elementar que qualquer tecnologia tem que atender. Então, a gente venceu essa questão, claro, de ser um ônibus, de ser um aí eu vi o VLP na descrição. O VLP, em geral, mas o VLP é piso alto, né, Rafa, em geral, né? Pode ser piso baixo, né? Mas em piso baixo ele tem uma curvatura que prejudica a permanência do pedestre, no mesmo sentido. Por isso que o VLP ele passa a ser descartado também, junto com o ônibus. Então, é claro que a gente olhou para vários estudos feitos pelas entidades do setor ferroviário, que traziam alguns conceitos como esse, mas já apresentavam desafios. A declividade do centro não é a declividade do Rio de Janeiro, não é a declividade de Santos, tem algumas complexidades também, mas o traçado todo que foi desenvolvido aqui, ele atende a um VLT. É bom deixar isso claro. Tá? Ele atende ao VLT tecnicamente. Nós temos alguns trechos com uma declividade de 6,7%, quase no limite de 7%, para atender ao VLT. Mas a gente sabe, próximo do limite nunca é algo que um operador de sistema se sente confortável. Nunca é algo que a SP Trans, a Secretaria de Transportes, não se sente 100% confortáveis, porque você está falando de algo, de novo, 6,7% para um limite de 7%. É bem próximo, né? Enfim, aqui, mais uma vez, as chegadas, né, essa saturação que eu falei do sistema de mobilidade, das estações e essa relação com o traçado. Eu acho que é um desenho importante. E eu vou passar por algumas imagens que estão refletindo esse conceito, de novo, da integração. A integração do nível da calçada com o nível do modal. Né? Então, ele passando aqui, essa imagem na Duque de Caxias, né, passando já integrado com o projeto do centro administrativo, podem ver que refazimento de piso, acessibilidade, as ciclovias, o paisagismo refeito. Aqui a passagem pela Rua Prats, o que hoje é o fundo do Jardim da Luz passa a ser frente também, então a gente tem um grande ganho nesse trecho. Casper Líbero, a curvatura da Senador Queiroz, sentido Anhangabaú, Ipiranga com São Luís. A subida, essa é uma das subidas mais complexas do projeto, 6,54%, o acesso para a Praça da Sé, vindo do viaduto Dona Paulina, Maria Paula. Aqui o cruzamento, né, e, na minha opinião, uma das ações mais importantes do projeto, superar o Rio Tamanduateí enquanto separação, passar a ver como integração. Aí a gente vê já do lado o projeto do SESC, considerado feito com o Mercadão. E aqui, viaduto do Chá. Um ponto em que uma das linhas entra no triângulo histórico. Um pouco das paradas, de novo, sempre em nível. Aqui a cobertura, fotovoltaicas, imagens internas. Claro que isso tudo está avançando ainda. Aqui a gente fez uma sobreposição com as calçadas em execução ou não, então a gente vê um impacto positivo em todas as calçadas do entorno. De novo, a mobilidade aqui é entendida como projeto e não como um todo, né? Não só como modal. Aqui o faseamento, né? O começo. E aqui alguns estudos de linhas impactadas. Esse é um dos pontos mais importantes que se refletem na nossa relação com os contratos existentes. Não dá para a gente pensar um projeto como esse, de um impacto bilionário, sem ver a segurança jurídica dos contratos existentes da Prefeitura. Então, alguns estudos da SP Trans interessantes que mostram a redução de 61 ônibus a partir do projeto. E aí, das 99 linhas que são impactadas, 65 têm proposta de alteração, chegando na fase 4 com 13 canceladas, 9 seccionadas e 33 desviadas, 34 mantidas. Tá? Isso é importante porque dá um pouco da noção dessa retirada dos ônibus da região central. Tá? Aqui, de novo, o número de ônibus e as empresas. São 12 empresas impactadas. Claro que, dentre elas, o lote mais impactado é da empresa ambiental. Tá? E aí aqui alguns critérios operacionais, né? Um headway de 6 minutos e meio, velocidade média de 15 km por hora, quando passar pelos calçadões a 9 km por hora, tem que ter todo esse cuidado, frequência de 10 partidas por hora. Né? E aqui a gente tem a demanda sendo estimada, chegando a quase 50 mil ali na fase 4. E aqui algumas comparações. Agora a gente vai falar de tecnologia, né? A gente até viu o estudo da BIFER e do CIMEF, que é muito interessante. A gente esteve, pessoalmente, o prefeito quis apresentar o projeto para o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, eu estive presente, não só eu, como todo o setor ferroviário,
né? A gente nunca negou nenhum diálogo, é claro que a gente vai continuar fazendo, sempre foi assim no projeto, então continuamos fazendo. Foi apresentado vários pontos negativos da tecnologia, porque aí começa a entrar essa discussão. A gente, ao longo do projeto, o projeto está pronto para todas as tecnologias. Né, Rafa? Eu acho que é bom destacar. Algumas delas. Nosso sonho, desde o começo, era olhar para o VLT a hidrogênio, portanto, abastecido sempre na sua estação, um material que a Hyundai tem produzido, Hyundai tem produzido muito na Coreia do Sul. Rafael foi em loco estudar o hidrogênio, ver as possibilidades de aplicação de hidrogênio verde aqui em São Paulo. Então, hidrogênio não dependente, portanto, da alimentação pelo solo nem de catenária. Estudamos também com catenária, que, rodando um pouco, a gente vê ainda como um tabu, né? As pessoas se identificam muito mais os ganhos urbanísticos de um projeto como o do Rio de Janeiro, sem a catenária, né? Embora a catenária não seja um problema, quando ela oferece ali alguns pontos de carregamento pontuais ao longo do traçado, então estudamos catenária, sim, nunca descartamos. Estudamos também alimentação pelo solo, modelo que a Alstom trabalhou muito no Rio de Janeiro, uma inovação, o sistema de terceiro trilho, quer dizer, os 2 trilhos com as rodas e um terceiro alimentador. Que mais? Nós estudamos com supercapacitor e bateria, né, com recarga de oportunidade, né, podendo em alguns pontos ser abastecidos. E também estudamos, sim, desde o começo, o DRT, que é o que eu vi como polêmica em várias postagens de especialistas. O que é o DRT? Porque VLE não existe, né? A gente sabe, VLE não existe. Foi uma adaptação, um nome que foi dado, enfim, pela gestão. Curitiba chamou de BUD, Bonde Urbano Digital, mas a tecnologia é o DRT, né? O DRT, alguns vão falar, não, é um ônibus evoluído, ou não, é um trem reduzido. Enfim, a gente pode se ater a várias posições tecnológicas, a depender da visão de mundo, mas o que é interessante desse modal, Rafael também, depois pode falar, depois me complementar, mas é um modal que também tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Pontos positivos, embora se fale muito, e eu vi isso no relatório da Cimefre, o que a SP Trans refutou, tá? Ele não a questão do gabarito dinâmico, que é o quanto você precisa de sobrelargura no traçado, né, quando desempenha as curvas desses modais, desses bondes. O gabarito dinâmico não é uma questão. Não tem diferença entre o ferroviário e o DRT. Por quê? Porque ele está sendo guiado por um trilho e a relação dos carros, quer dizer, os truques, eles são totalmente conectados e articulados, o que faz com que a curva, né, ele não se comporta como um ônibus em que você só tem a tração na parte dianteira e o restante vai acompanhando e desenvolvendo uma curvatura maior, o que prejudicaria muito a relação com o pedestre, óbvio, o que seria um VLP, nesse caso. Tração de um lado, engates meio soltos, e você tem uma curvatura que não acompanha. Não, o DRT ele se assemelha ao VLT, porque os truques são totalmente conectados e guiados por um trilho só, contínuo. Então, é bom que isso fique claro. Eu até trouxe uma versão do relatório da SP Trans, posso deixar disponível para vocês. Tá? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, o que eu falei, eu tenho alguns pontos intangíveis da relação VLT-VLE, o charme, o barulho, a presença de um trilho metálico enquanto o modal não está passando. Isso, claro, isso não existe no VLE. Mas algumas características técnicas que estão sendo apresentadas para falar que não possuem benefícios, elas não são verdadeiras. Outra característica importante, a relação de piso baixo no acesso, totalmente mantida. E aí tem uma questão que se foi falado muito, que é rodas sobre pneus desconfiguram uma composição ferroviária. Isso também não é verdade. O metrô de Paris, o Caldana conhece muito bem Paris, circula sobre pneus. O metrô de Santiago circula sobre pneus. Montreal, pneus. Suíça, todos pneus. Então, isso não descaracteriza. Tanto que, a gente olhar como é a tributação do DRT feita em Curitiba, ele acompanha e segue exatamente a classificação feita para VLT. Então, se enquadra como ferroviário, a própria Receita Federal. Então, em vários níveis a gente tem, do técnico operacional até do ponto de vista tributário, a gente tem essas semelhanças. Então, e, do outro lado, 1 bilhão de diferença na infraestrutura. De novo, essa decisão não é uma decisão minha, não é uma decisão de arquitetura, mas geral da política pública. Quando a gente olha para uma redução de 1 bi de CAPEX,
chama a atenção de qualquer gestor, né? Ver um projeto inovador com uma redução de 1 bi de CAPEX, isso chama a atenção. Então, eu trouxe aqui essa redução, comparando um pouco as duas tecnologias. De novo, embora, falando aqui, né, estou entre técnicos e amigos, começamos, sim, o projeto olhando para o VLT do Rio de Janeiro. Nos apaixonamos pelo VLT da Coreia do Sul com hidrogênio. Mas a gente tem que olhar para o todo. Né? O todo do centro, uma redução de 1 bi, financia o programa de subvenção que tem sido modelo para o país inteiro. Um modelo que, com só 100 milhões de investimento, já retrofitou 5.500 unidades. Então, a gente não pode perder de vista a questão orçamentária. E, claro, né, se for para prejudicar a relação do pedestre, a relação dos conceitos todos que estão dados desde o início do projeto, a equipe de urbanismo não enfrentaria estudar a opção. Né? Então, a tecnologia aqui tem sido sempre vista como uma aliada possível para cumprir esses conceitos, todos que a gente tem colocado desde o começo. Fico à disposição aqui para mais perguntas. O Rafael também está aí. Enquanto diretor de desenvolvimento urbano da São Paulo Urbanismo, felizmente, na minha opinião, o prefeito convocou ele para ser agora secretário adjunto da habitação. Mas, mesmo assim, ele segue apaixonado pelo projeto, engajado. Então, agradeço muito a presença dele. Eu sei da agenda dele que é difícil. Mesmo assim, fez questão de vir aqui também. E, enfim, mais uma vez, Caldana, Cláudio, agora a sua vez, muito obrigado pela atenção e, de verdade, contribuam para que o projeto seja o mais maduro possível. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Pedro, acho que foi uma apresentação, de fato, muito importante no sentido de ser abrangente, e queria destacar e agradecer muito a você ter iniciado e frisado as premissas, porque acho que uma das discussões que estão girando em torno da possível fragilidade do que o prefeito anunciou, a SP Urbanismo, enfim, está anunciando, são essas fragilidades das premissas. Né? Então, obrigado por ter já começado logo com isso, e vou passar a palavra para o meu mestre, Cláudio Frederico, para a sua apresentação.